Então vamos lá, Marcelo, vamos começar, que eu acho que nós já demos tempo e quem for entrando depois vai participando com a gente. Ok, então vamos após, então vamos começar. Boa tarde. Primeiro, nosso muito obrigado pela grande presença dos nossos associados Abra, assim como a presença e apoio dos nossos patrocinadores. Sejam todos bem-vindos para mais um evento especial dentro do Abra na Web, mais uma vez com um tema importantíssimo que envolve o setor de reciclagem animal, que é a base para a nossa matéria-prima. O tema: Pecuária bovina, perspectivas do mercado 2021-2022. Os palestrantes convidados pela Abra são especialistas respeitadíssimos e conhecidos por todos os elos que formam a pecuária bovina nacional e que estão diretamente envolvidos com todas as movimentações do mercado, em especial com o dia a dia do produtor rural. Hoje teremos a oportunidade de conhecer o atual cenário e o que esperar, no médio prazo, da produção de bovinos de corte no Brasil, sob a ótica daquele que verdadeiramente produz, do produtor rural. O evento contará com duas palestras. A primeira, com o presidente da Associação Nacional de Pecuaristas, a SOCOM, Maurício Veloso. A segunda apresentação vai ficar a cargo do vice-presidente da Comissão de Bovinocultura de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Francisco Olavo Pugliese de Castro. Antes de passar para as apresentações, convido o presidente do Conselho Diretivo da Abra, Pedro Bittar, para, em nome de todos os nossos associados, dar as boas-vindas aos palestrantes e associados presentes. Com você, Pedro. Seu microfone está fechado, Pedro. Aí abriu, né? Alô, alô? Positivo, estamos ouvindo. Eu estou tendo algum problema aqui com a minha internet, mas tudo bem, vamos lá. Primeiro, agradecer a presença do Francisco Olavo e do Maurício Veloso aqui conosco. Como você falou, Lara, são pessoas conhecidas, pessoas que têm representatividade no país, pessoas de autoconhecimento, e com certeza nós vamos aprender muito com eles hoje. Nosso setor necessita disso, agora há pouco a gente estava falando. O agro brasileiro tem feito a diferença na vida de todos os brasileiros. Esses dias eu ainda comentava, em qualquer lugar que a gente for hoje, a gente senta, tudo que tem em nossa volta é do agro. Então nós temos que respeitar esse segmento e trabalhar afinco. Há pouco tempo atrás, conversando com o ministro Turra, ele me falando de uma pesquisa lá da FAO, e fala o seguinte: nós somos um país do alimento, nós somos um país do agro. Não adianta a gente querer inventar ser país da tecnologia, ou país do carro, ou país de qualquer outra coisa. Então nós temos que entender que nosso segmento é esse, nós temos muito a crescer nisso aí. Então vamos em frente. Obrigado a vocês dois pelo tempo que vocês expuseram para nós aqui. Para nós vai ser uma grande honra. Queria agradecer também a presença dos associados que estão presentes aí, dos patrocinadores, Eurotex e Dubs, e também da equipe Abra, aí toda a equipe, e do Lucas Cipriano, que vai conduzir, vai ser o mediador aí desse dia de hoje. Muito obrigado a todos e vamos lá, vamos deixar quem é importante, quem vai nos dar conhecimento hoje. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, presidente do Conselho Diretivo da Abra, Pedro Bittar. Agora transfiro, então, o comando do evento Abra na Web para o coordenador técnico da Abra, Lucas Cipriano, que vai fazer, então, a mediação e apresentar os nossos palestrantes de hoje. Bom, boa tarde a todos. Novamente um prazer aqui tentar a árdua tarefa de substituir o nosso presidente executivo, aqui, o Dr. Décio Coutinho, que está representando a Abra na Rússia. Estamos lá numa missão dupla, tanto de representar o nosso setor numa feira, na maior feira da agropecuária da Rússia, junto com uma tarefa de tentar abrir o mercado russo, finalmente, né, concluir as negociações que estão faltando, está muito próximo de acabar, para acessar o mercado russo, que é um dos grandes compradores de farinhas aí do mundo, e a gente ter porta aberta para esse mercado. Então, estamos aqui nessa tarefa de substituição do nosso presidente executivo. Primeiro, então, a falar vai ser o Maurício Veloso, nascido em Santos, São Paulo,
ele é engenheiro agrônomo, formado na nossa querida Unesp Campus de Jaboticabal. Desde 94 ele mora na cidade de Goiás, no estado de Goiás, e além de desenvolver a atividade de consultor especializado em pecuária, ele mesmo é pecuarista de leite e pecuarista de corte. E na pecuária de corte em especial, ele faz a atividade inteira, cria, recria, engorda em algumas propriedades que ele atua. Além dessas atividades produtivas, nosso palestrante, o Dr. Maurício Veloso, ele é muito atuante também em entidades de classe. Por exemplo, ele foi por 6 anos consecutivos, aí, até pouco tempo atrás, presidente da Comissão de Pecuária de corte da FAEG, que é a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, e hoje ele é o presidente da ASOCON, Associação Nacional dos Confinadores. Dr. Maurício Veloso, seja muito bem-vindo, o palco é todo seu, fique à vontade. Muito obrigado, Lucas, obrigado, Pedro, obrigado, Décio, que não está aqui conosco, mas agradeço muito, Marcelo, e também ao Chico, Francisco Olavo de Castro, Chico Castro, que mais do que meu amigo é um ícone da pecuária, um grande expert, uma pessoa que eu tenho muito respeito e carinho. É um prazer estar aqui junto com ele para bater um papo com vocês. Pedro Bittar, na verdade, nós não estamos aqui para dar aula. Quem somos nós, quem sou eu para estar dando aula para um grupo dessa envergadura? Mas eu vou procurar fazer algumas ponderações sobre como vemos o nosso mercado. Primeiramente, eu quero começar falando sobre o rebanho brasileiro. Talvez não seja muito simpático essa afirmação que eu vou fazer, porque ela vai de encontro às estatísticas oficiais do IBGE, falando do nosso rebanho brasileiro de 210, 212, 220 milhões de cabeça, a agência americana falando em 240 milhões de cabeças, e eu tenho dito isso há alguns anos, está aí o Chico de prova, que já me ouviu falar isso em algumas reuniões na CNA e no MAPA, e eu dizendo, alguns anos aí atrás, já dizendo que o rebanho brasileiro não passava de 160 milhões de cabeças. Agora, há pouco, meses atrás, o meu xará Maurício Palma Nogueira, ele apresentou uma estatística, depois de muita pesquisa, com muito cuidado. Ele disse o seguinte: o rebanho brasileiro não passa de 172 milhões de cabeças. Isso é recente. Bom, o que nós temos visto, não é o que o Maurício diz, mas é o que nós temos visto durante alguns anos, foi o empobrecimento do pecuarista. Não do setor pecuário como um todo, mas do pecuarista. E o pecuarista ele veio abatendo muita fêmea, isso é claro, isso é notório, e gradativamente nós viemos nos aproximando do que alguns gostavam de chamar de apagão. Eu não chamo de apagão, mas eu digo que nos aproximávamos de uma restrição de oferta. Muito bem. O ano de 2019, ele foi um ano emblemático. No fim de 2018, todas as gravações, todas as entrevistas, as reportagens da ASOCON, nós dizíamos isso. Olha, segure as calças, porque 2019 vai ficar apertado. Os grãos vão subir, o gado vai subir, quem tiver que fazer reposição, que faça, se preparem que vai subir. E vocês se lembram que o boi chegou, então, àquele número mágico de R$200 a roupa. Todo mundo ficou enlouquecido e houve lugares onde, com as bonificações, etc. e tal, quando foi chegando no fim do ano, isso chegou a bater em R$220 a roupa. Bom,
apenas para pontuar. Naquela época, 2019, com aquele boom da arroba de R$ 200, o pecuarista que sempre tem muito medo daquelas rés que sofrem a pecuária logo depois de um aumento, vendeu o que pôde. Vendeu o que pôde. Teve pecuarista que mandou instalar chifre em burro para poder mandar para o frigorífico para aproveitar aquela arroba mágica extraordinária de R$ 200. Então, muitos animais prontos e ainda não prontos foram abatidos. Aí, vocês se lembram, 2019 entrou 2020, a arroba deu aquela caída. Por quê? Porque, claro, a indústria frigorífica ela precisa dar um jeito de arrefecer as altas. Muito bem. 2020 continuamos no mesmo jeitão de 2019, com a arroba continuando a se corrigir. E viemos, então, para algo a mais de R$ 300. Novamente, o pecuarista vendeu o que pôde, matou o que deu para matar. Entretanto, segurando fêmeas, porque toda fêmea passou a ser a galinha dos ovos de ouro, com um bezerro com uma valorização muito alta, muito superior, inclusive, aos valores da arroba. Então, diminuiu muito a oferta de vaca, e todos nós sabemos que é a oferta maior ou menor de vacas ao mercado de abate quem define os valores da arroba. É a vaca que controla o ciclo pecuário. Então, nós permanecemos com uma oferta restrita de animais terminados, relembrando que, durante 2 anos seguidos, o pecuarista fez o impossível para entregar tudo aquilo que podia para o abate. Muito bem. Hoje, como é que nós estamos? Nós estamos com uma queda do valor da arroba no Brasil inteiro, então ela saiu dos seus 320, 330, e veio o boi China aqui para os 308, 310, 305, em São Paulo de 300 a 305 o boi comum, em outros estados por volta de 290. A indústria sabe que nós estamos no fim da safra de pasto e alguns estados não têm pasto nenhum. Essa que é a verdade. Ainda hoje, a notícia de São Paulo é terrível. Então, todo mundo que ainda tinha e tem alguma coisa de boi no pasto, que, claro, estão sendo suplementados corretamente, mas precisa mandar embora esses bichos, porque não tem, o pessoal do pasto não está tendo estrutura para o confinamento. Então, o de pasto está terminando, estão entregando, a indústria está aproveitando agora esse pouco alívio de oferta, é pequeno, mas foi suficiente para dar essa queda no valor da arroba. E estamos, então, apenas aguardando o fim dessa oferta para, então, o frigorífico ser obrigado a pagar por um animal suplementado pelo milho mais caro da história do Brasil e por uma soja que também se valorizou em mais de 100% no último ano. E o nosso boi, com tecnologia, como o Pedro estava falando, que, né, nós não somos o país da tecnologia e de computadores ou telefones, mas nós somos o país da tecnologia do agro. E uma das principais tecnologias, sem dúvida nenhuma, é justamente a suplementação estratégica, que aumentou demais os seus custos. Então, fazer a terminação a pasto não está fácil. Não está fácil.
o pecuarista geral, aqueles 80% dos pecuaristas que abatem os 20%, esses pecuaristas eles têm que desovar o que tem. Mas o número é claro, são 20%. Os outros 80% da pecuária, que estão na mão de apenas 20% dos pecuaristas, eles estão praticamente todos em confinamento com um primeiro giro bastante completo. Bastante completo. Os grandes frigoríficos, os grandes confinamentos cresceram durante este ano de 2020 para 2021, e os pequenos e médios, quase todos, migraram para os boitéis e confinamentos profissionais, e este é o primeiro giro garantido. Ou seja, daqui a pouquinho, pouquíssimos dias, não tem mais boi de pasto e ainda não tem boi de confinamento. Então, que todos amarrem bem as calças, porque, de fato, a arroba ela deve reagir e de forma forte. Forte. Esta é a nossa previsão. Muito bem. O que deve acontecer com o mercado da arroba e do confinamento? Nós temos o mesmo número ou menor número? De tudo que nós conseguimos apurar, e não está tão simples apurar os números do confinamento, porque o confinador, antigamente, ele tinha muito orgulho de dizer o que ele tinha, o que ele iria produzir, e hoje ele não quer mais contar. Ele acha que não deve municiar, por exemplo, a indústria frigorífica com o que ele tem, com o que ele não tem, o que ele vai produzir, o que ele não vai produzir. Ele não quer que ninguém saiba da vida dele. Essa que é a verdade. Então, com um pouco de dificuldade, mas fazendo uma amarração com várias outras entidades que procuram este número, nós temos um número que nos aproxima do primeiro giro de 2020, com uma pequena queda para o primeiro giro. Quanto é essa pequena queda? Essa pequena queda, ela oscila entre menos 1% até menos 4%. Este é o número com que nós estamos trabalhando de confinamento para o primeiro giro. E para o segundo giro? Bom, para o segundo giro, tem alguns números que nos deixam assim de orelha em pé, porque há quem diga que o segundo giro vai ser mais completo. Entretanto, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns números assim muito interessantes mesmo sobre esse segundo giro. Veja, 28% dos confinadores, eles adquiriram de 90% a 100% dos seus animais a serem confinados. 28%. 56% dos confinadores, eles adquiriram apenas 30%. E eu estou falando do segundo giro, tá certo, gente? Quer dizer, 56% dos confinadores com que nós fizemos a amostragem, eles compraram até 30% dos animais necessários para fazer o segundo giro. Bom, nós todos estamos assistindo de camarote, alguns com alegria, alguns com profunda tristeza, a valorização dos animais de reposição. E uma das mercadorias mais raras, além de rara, é justamente o tal do boi magro. Essa mercadoria está dificílima e muito cara. E olha que interessante, esses pecuaristas, que 56% só compraram até 30% dos seus animais de reposição,
75%, 3/4 desses pecuaristas, desses confinadores, eles ainda precisam comprar entre 50% e 75% dos seus insumos. Então, vejam, o cenário do segundo giro, ele ainda é muito incerto, ele depende de haver uma safrinha ou uma segunda safra razoável, porque boa a gente já sabe que não será. Tudo indica que os valores do milho permanecerão altos. A gente está vendo aí a China, em 8 dias, comprou 8 milhões de toneladas aí da safra americana, e a safra americana que está sendo plantada agora ainda é uma dúvida, e inclusive a nossa safra, que nem começou a ser colhida, é uma dúvida maior ainda. Então, o risco desse milho ficar caríssimo, mais do que está hoje, é uma realidade. Então, o que é que vai acontecer? E com este fim da safra, da pequeníssima safra de boi de pasto, com o retorno a patamares maiores da arroba, como é que vai ficar essa reposição? Será que esse pessoal vai conseguir comprar 70% ainda desses animais de reposição? Bom, vamos supor então, Chico, vamos dizer que eles consigam. Olha que interessante. Você, Chico, quer comprar boi magro, mas não tem boi magro. Pode ser que tenha para o Maurício. O Maurício quer comprar 100 boi magro, procura, vai achar de todo tipo e carrega. Mas para você, Chico, que quer comprar 10 mil boi magro, você não vai achar. Aí você tem que comprar animais mais novos. E os animais mais novos, apesar de nós estarmos enxergando também um aporte de tecnologia genética interessantíssima e que tem melhorado todos os nossos resultados de confinamento, ainda assim demandam mais tempo de confinamento. Então, você tem hoje, eu não sei se com o encarecimento do milho, mas hoje a gente tem aí uma diária ao redor de R$17. Aí você pega um animal que é sensivelmente mais novo, não é mais um animal de 14 arrobas. É um animal que vai entrar para confinamento, é um animal que vai entrar com 10 arrobas, 11 arrobas. Ele é um bezerrão. Ele é um bezerrão muito bem criado, mas ele é um bezerrão, ele não é um boi magro. Esse animal ele precisa de tempo no confinamento, para que ele possa também se desenvolver e não apenas engordar. Porque senão ele não faz o que está fazendo a nossa carcaça agora, neste ano de 2021, que está batendo recorde de peso. Agora, 2021, nós estamos conseguindo o maior peso por carcaças abatidas também da nossa história, o que demonstra um melhor aproveitamento desses indivíduos. Claro, são caros, então você precisa colocar neles tudo que cabe. Vai aí a tecnologia genética, vai aí a tecnologia de suplementação, conseguindo então fazer esse animal. Mas este hiato entre os animais mais velhos e os animais mais novos que precisam ser conduzidos para ser terminados, eles exigem, não há como você substituir o tempo. Então, este 2021, ele está fadado à oferta restrita. O segundo giro é incerto, o primeiro equivalente a 2020, o segundo giro não há nenhuma garantia disso, mas uma coisa é certa, só teremos animais terminados com um forte aporte de tecnologia, de suplementação, de confinamento, para fazer frente a um mercado exportador.
ainda pujante e um mercado interno que, por mais que esteja estagnado, ele ainda é muito forte e representa um número muito significativo. Tudo indica que 2021 ainda será extremamente favorável e, caso nós consigamos, e o mundo também consiga dar uma resposta a este desejo, a esta necessidade de recuperação econômica, vai ser muito difícil de ofertar a proteína demandada pelo mercado interno e externo, fazendo com que os preços se mantenham altos, não apenas em 2021, mas também em 2022. Este é a nossa visão. Já falamos sobre estes custos de produção que estão altíssimos, superando toda a previsibilidade de altas de arroba, mesmo agora com essa ré que sofreu os valores da arroba, a arroba sofreu a ré, mas os custos continuaram subindo e continuam subindo todo dia. Existe uma inflação forte embutido em todos esses nossos produtos utilizados no sistema de produção pecuária, que não é apenas consequência de todos os meses de fique em casa, mas também um resultado deste aquecimento que vai sofrendo a economia, não apenas brasileira, mas mundial. Então, é essa a nossa ideia básica para a nossa pecuária. Palavra passada para você, Cipriano, e depois para o nosso mestre, Chico de Castro. Poxa, Maurício, muito obrigado. Muito claro, muito lúcido, as suas colocações, todos os seus levantamentos que vocês estão realizando aí junto ao mercado. Já tenho algumas dúvidas, mas, por favor, gente, a gente vai deixar para fazer todas as perguntas muito em breve, tão logo o Francisco faça a palestra dele. Aí nós vamos aproveitar as duas mentes brilhantes aí para a gente trocar ideia a respeito. Bom, então, já vamos seguir para o próximo palestrante, Francisco Olavo Pugliese de Castro. Ele me foi apresentado pelo Dr. Décio como Chico da Pauliceia, né? Então, e por muitos ele é conhecido por esse nome. Ele é médico veterinário, pecuarista e um dos pioneiros no trabalho de melhoramento genético do gado Nelore puro de origem, famoso PO, no estado do Mato Grosso. Em sua trajetória como liderança sindical, o Chico assumiu a vice-presidência do Sindicato Rural de Rondonópolis pela primeira vez ainda aos 30 anos de idade. E desde então ocupou vários cargos dentro do sindicato e entre os anos de 2014 e 2016 ele foi presidente do Sindicato de Rondonópolis. Há mais de 25 anos ele é conselheiro da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, a ABCZ, e hoje o nosso palestrante, o Chico da Pauliceia, ocupa diversos cargos de liderança na pecuária nacional, entre eles de vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso, a FAMATO, vice-presidente da Comissão de Bovinocultura de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e desde janeiro de 2020 é superintendente do Senar no Mato Grosso. Francisco, muito bom tê-lo conosco. Por favor, fique à vontade. O palco é todo teu. Boa tarde a todos. Só me dão um sinal aí, estão todos me escutando bem? Positivo. Tá ótimo.
É sempre uma responsabilidade muito grande falar depois do meu amigo Maurício Veloso. Ele tem um poder de síntese e de resumir muito bom e deixa a gente sempre, né, eleva a régua sempre no nível muito alto e a gente tem que se virar nos 30 aqui. Eu vou, no final da minha... Eu vou fazer uma apresentação e eu vou fazer uma apresentação no início mais rápida, porque são números... Até o Maurício comentou alguns números aí que eu vou passar na minha apresentação. E no final da apresentação, no decorrer dos slides, eu vou comentando passo a passo o que a gente pensa que vai acontecer, mas basicamente a gente entende que o Maurício fez um resumo muito importante aí dentro do que vai acontecer. Eu incluí Mato Grosso porque, obviamente, eu sou aqui do Mato Grosso. O Mato Grosso exerce uma forte influência no mercado nacional de carne, e aqui no Mato Grosso nós temos o IMEA, e no IMEA a gente consegue os números atualizadíssimos até abril de 2021. Então, eu vou iniciar a minha apresentação aqui. Eu gostaria de uma certa paciência com esse veterinário aqui, que tem que manejar um computador, entende? Então, vamos lá. Me disseram que eu tenho que abrir aqui. Vamos lá. Apresentar. Voltar aqui. Voltar aqui. Apresentar agora. Uma janela. É complicado, mas a gente aprende. Pessoal, está todo mundo vendo aí a apresentação? Pode confirmar se vocês... Sim, sim. Positivo. Entrou. Então, vamos lá. Então, os primeiros slides eu vou passar mais rápido, que são números, né? Nós vamos falar do cenário mundial da bovinocultura de corte, do cenário nacional e do cenário mato-grossense, as perspectivas de curto e médio prazo. O cenário mundial de bovinocultura de corte, dessa forma, aqui vai estar o número do USDA que o Maurício Veloso comentou, né? Então, para o mundo, para os Estados Unidos e para o mundo, o Brasil tem 244 milhões de cabeça, né? Então, esse é o cenário mundial. Embora o Maurício disse, e eu já conheço o posicionamento dele de longa data, com muita propriedade, que acha que esse número não é real, eu também concordo com ele. Acho o número do IBGE, nós vamos ver um pouquinho na frente, é bem diferente desse, mas também tem a colocação que o Maurício fez. Então, o Brasil, o maior rebanho do mundo, para curiosidade aí, é o da Índia, né? Aqui está o da Índia, mas é um rebanho não comercial. Depois vem o Brasil. Então, a produção mundial de carne bovina de 2020, maior produtor de carne bovina é os Estados Unidos, depois o Brasil, mas vocês vão ver que os Estados Unidos, ele consome tudo que ele produz e ainda importa carne. Vou passando meio rápido, porque o que interessa são os outros slides. Então, o consumo interno de carne bovina é esse. Então, se vocês lembrarem, os Estados Unidos produz 2,4 e consome 12,5. O Brasil, ele tem um excedente de produção bem grande, o maior excedente do mundo, né? Então, ele produz bem mais, ele consome bem menos do que produz. Isso aqui está nítido aí. Se vocês estiver muito rápido, vocês me avisam que eu volto. Tá ótimo. As exportações mundiais de carne bovina são essas. Então, a gente vê aqui o Brasil com 2,5 milhões de toneladas. É exatamente o diferencial do que ele produz, do consumo, né, do que nós consumimos internamente. A Austrália, que não é um produtor expoente, né, não aparece entre os primeiros, nem entre os 5 primeiros, mas ela aparece entre os maiores exportadores. Aqui está, mas ela está saturada nesse momento. A Austrália e a Argentina, como o Maurício bem disse no início, aí, num bate-papo, eles estão saturados, não tem condição de aumentar a produtividade da Austrália nem da Argentina. Então, hoje em dia, quando pensa em carne para o mundo, fatalmente vem para o Brasil. Então, a importação mundial de carne bovina, aí, os maiores importadores, né? A China aparece aqui disparado na frente como o maior importador de carne. Isso reflete, obviamente, no Brasil aqui, né? Nós estamos vivendo um
boom chinês aqui, né? Essa é uma preocupação que nós temos. Enquanto a China estiver nesse nível de consumo, a demanda sempre vai ser, vai estar apertada, né? Vai ter muita demanda perto do que a gente produz. O Japão entra aqui, olha, o Japão entra como um dos importadores. Nesse mercado do Japão, o Brasil não participa, que é o que a gente busca, né? A hora nós vamos falar um pouco de sanidade animal lá na frente. Para acessar o mercado japonês tem que ter que é um mercado que paga mais. Tem que ter um pouco mais de a parte sanitária mais desenvolvida. Por enquanto, eles compram quase 100% da carne dele da Austrália. Então, o cenário nacional da bovinocultura de corte. Vamos lá. Então, o rebanho bovino do Brasil, em 2019, que está aqui, pelo IBGE, é 215 milhões. Então, esse número, o Maurício Veloso falou lá no início. O Maurício falou assim, para o IBGE é 215 e para o USDA é 240. E a gente acredita que não passa de 172 milhões. Então, a gente sabe, o Maurício, eu acho que ele tem razão no que ele diz, embora esses são os números oficiais que a gente tem que trabalhar com eles, mas a gente sabe, por motivos diversos, que esse número talvez não reflete a realidade, o número total de bovinos no Brasil, né? O abate total de bovinos no Brasil, então, em 2020, foi abatido 29,30 milhões de cabeça, aí é por cabeça. Então, você pode ver que é o menor número, né, nos últimos anos. De 2012 para cá, é o menor número de abate. Esse menor número de abate se reflete, no nosso ponto de vista, a falta de oferta mesmo. O Maurício bem disse isso. Tem pouco estoque de macho e as fêmeas começaram a ser retidas, então não tem oferta mesmo, e aí reflete aqui no abate. Então nós temos um abate de 29 milhões de cabeça, que desde 2011 a gente não tinha um nível tão baixo assim. A produção brasileira de carne por estado, esse gráfico não está bem feito, que ele não está em ordem, mas o Mato Grosso aqui com 1,4 milhões de toneladas é o maior do Brasil. Depois vem o estado de São Paulo com 0,9. O estado de São Paulo ele tem uma característica muito singular, porque, na verdade, ele não produz o bezerro, ele é o maior importador interestadual de gado do Brasil. Só que ele tem muita terminação e muita exportação por São Paulo. Então, sempre que pegar o número de São Paulo, vai dar números bons, né, de exportação e de abate, mas produção mesmo é feita no Centro-Oeste. O bezerro, o boi magro, ele vem do Mato Grosso, do Goiás e do Pará, isso é sem sombra de dúvidas. A exportação brasileira de carne bovina e equivalente carcaça, você vê que a exportação brasileira, ela dá um salto, né? Quando a China entra aqui no mercado, ela dá um salto no volume e no faturamento, né? Vocês veem que o faturamento aqui, que essa linha vermelha, ele aumenta sobremaneira. E aqui está a participação das exportações, né? 58% da carne exportada pelo Brasil vai para a China e para Hong Kong. Isso por isso que a gente estuda bem o mercado chinês, apesar da China ser um país que ela não é tão aberta aos números, é um país que divulga só o que quer. Para o Oriente Médio, nós temos 15,5%. O Oriente Médio ele tem uma particularidade, que lá não se consome suíno, né? Então, é um mercado que a gente considera um mercado firme, porque é um mercado de bovino mesmo. A China, a gente espera que mais cedo ou mais tarde ela refaça o rebanho suíno dela, que chegou a ser dizimado em 40% com a peste suína. Então, todo mundo está naquele aguardo que, quando a China refazer o rebanho suíno dela, será que ela vai continuar comprando carne bovina nesse patamar que ela vem comprando? Nós temos slides lá na frente que a gente pode discutir sobre isso. Eu creio que sim. Eu creio que vai continuar, porque o chinês
está aumentando também sobremaneira o poder de compra do chinês. Mas é uma questão que a gente tem que sempre deixar no radar. E a União Europeia, 5,13% a exportação de carne. Esses são os principais, né? Então, o ciclo pecuário e o preço do bezerro, esse é aquele ciclo, né? Os 7 anos de vaca gorda e os 7 anos de vaca magra, que não é mais 7 anos, que agora são 2 anos, né? Então, é assim, bezerro caro retém vaca, bezerro barato mata vaca. E agora, o Maurício disse uma coisa importante. Arroba de 300, o povo matou vaca, porque achava que nunca mais ia matar vaca de R$300, né? Então, com arroba de R$300. E chegou a arroba da vaca a valer R$300. E o pecuarista, naquela ânsia de aproveitar esse número icônico de R$300, matou muita vaca. Só que agora o bezerro, né? O Maurício falou que agora eles estão segurando a vaca que pare a galinha, que é a galinha dos ovos de ouro, né? Que eu acho que é a vaca dos bezerros de ouro, né? Que o bezerro agora está valendo muito dinheiro. Se vocês forem ver aqui, ó, no cursor, em 2020, aqui, ó, em dezembro de 2020, parou de cair o abate de fêmea e começou a segurar, o pessoal começou a reter fêmea. Parou de cair o número de fêmeas, né, e começou a reter as fêmeas. Lá na frente vai ter um slide no Mato Grosso, que está atualizado agora até abril, que você vai ver que essa retenção de fêmeas está bem maior. Então, o preço do bezerro nas alturas, menos vaca no pasto, agora começou a ver aquele movimento de retenção de vaca. Isso vai refletir no preço do bezerro e no estoque de boi para abate, no nosso entender, daqui a 2 anos, a partir de 2023. Mas a gente tem que entender que hoje a pecuária está bem mais rápida do que antigamente. O preço do boi gordo, média do Brasil até abril de 2021, né? Então, se a gente vê aqui o preço do boi gordo aqui em julho de 2019, como o Maurício falou, em abril aqui de 2019, ele começou a ter um pico enorme e não parou mais de subir. O Maurício citou 2019 como um ano chave, e agora nesse slide aí está nítido que o 2019 foi um ano chave. Quando chegou a R$200, a gente não acreditou. Quando chegou a R$300, a gente só não comemorou muito porque o milho veio para 80 também, né? Aí também a gente ficou com aquele negócio, podia ser melhor. Mas nós vamos falar sobre isso lá na frente, que tem uma análise da produção de milho também. Então, vamos lá. Vou falar do Mato Grosso, que o Mato Grosso faz parte do contexto nacional, é o maior produtor do Brasil. Muito que acontece no Mato Grosso reflete no Brasil. E o que acontece no Mato Grosso é praticamente uma fotografia do que acontece no Brasil. Então, o rebanho do Mato Grosso hoje, ele é um rebanho de 31 milhões de cabeça. Um rebanho que vem crescente. Agora, esse slide é muito importante. Esse é um slide do IMEA, do Mato Grosso, e a gente pode desdobrar ele para o Brasil. Então, se vocês forem ver aqui abate de fêmeas, e for ver essa linha média aqui, o abate de fêmeas, a partir de janeiro de 2021, ele começou a cair. Então, lembra aquele slide que nós dissemos que as fêmeas começaram a ser retidas no pasto? Então, uma coisa obviamente chama a outra, né? Diretamente proporcional. Então, ou inversamente proporcional, né? Começa a aumentar, segurar as vacas, começa a aumentar o número de vacas no pasto, começa a diminuir o número de vacas no abate. Então, aqui já está nítido a queda de abate de fêmea. Esse número é importante porque esse número é chave para a nossa análise do mercado, né? Então, vamos guardar essa informação. Olha, o abate de fêmea vem caindo. Já está bem baixo aqui em abril de 2021. Por outro lado, o abate de macho, que é a linha verde, ele também caiu. Ele também caiu e vem mantendo uma estabilidade. Por que que ele caiu? O estoque de macho no Brasil está nos momentos mais baixos do que já teve.
morreu muita fêmea foi abatida por diversos motivos, no início porque o bezerro estava barato, depois porque a arroba da fêmea estava muito cara, então veio abatendo fêmea, faltou macho, o estoque de macho também não está um estoque muito alto. Então, essa informação a gente tem que guardar também. Estoque de macho baixo, fêmea retida no pasto, com menos abate de fêmea. Vai corroborar com o que o Maurício falou. Arroba forte, arroba alta em 2021. Arroba não tem margem para cair. A hora que passar esse boi do pasto, que a gente acha que vai passar rápido, é mais um mês, no máximo 2 meses, porque a seca está entrando muito forte, aí a arroba vai voltar nos patamares que estavam para mais, a nossa análise. Então, aqui a exportação mato-grossense de carne bovina equivalente por hectare. Como eu falei que a gente pode pegar o Mato Grosso e fazer uma fotografia do Brasil, esse slide do Mato Grosso é praticamente o mesmo slide do Brasil, né? China e Hong Kong é o maior importador do Mato Grosso, Oriente Médio depois, a gente tem uma porcentagem maior do Oriente Médio que o Brasil, mas é praticamente a mesma coisa. E a União Europeia com 5, mesma coisa. Então, o que reflete no Mato Grosso, reflete no Brasil. Aqui no Mato Grosso, o nosso destino da carne, só 7% fica no mercado interno, doméstico, então o Mato Grosso é um estado peremptoriamente exportador, 57% vai para o Brasil, sendo que o Sudeste é o maior importador de carne nosso, e 35% diretamente para as exportações. Com relação aos envios interestaduais, isso aqui em milhões de cabeça de gado. Aí, aqui você vê a importância de São Paulo. São Paulo tem números bons de exportação e números bons de abate, mas você pode ver que esse slide mostra que do Mato Grosso, 74% que é exportado interestadualmente, 74% vai para São Paulo. Então, o ciclo pecuário do bezerro no Mato Grosso é o mesmo do Brasil, eu falei naquele slide, né? É praticamente a mesma fotografia, com um detalhe. Como o nosso dado é dado do IMEA, nós temos até aqui, o cursor está mostrando aqui, abril de 2021. Então, aqui a gente já tem a retenção de fêmeas no pasto mais evidente. Se vocês lembram lá do dado brasileiro, essa pontinha aqui era bem curtinha. Aqui no Mato Grosso já aumentou, a retenção já está bem evidente. Isso é uma tendência nacional. E se os dados que a gente tivesse do Brasil fosse até abril de 2021, certamente aquele gráfico ia mostrar esse aumento de retenção aqui, o aumento de vacas no pasto. O preço do boi no Mato Grosso é a mesma coisa do Brasil. 2019 aqui, um ano chave, subiu barbaridade. Ainda bem, né? E o mercado futuro, né? O mercado futuro, o preço para o boi do Mato Grosso. O que o IMEA faz aqui é o seguinte, ele pega o preço CPEA, lá o preço do boi na B3 e tira o diferencial de base, ó, preços futuros da B3 descontado diferencial de base. Então, você pode ver que a projeção do IMEA é que a arroba continua subindo, porque a projeção da B3 é que a arroba continua subindo. A gente acha, agora, particularmente, esses são os números oficiais e frios aí, e a gente acredita que o mercado, quando ele chegar nessa fase aí, nós vamos estar vendendo acima disso aí, né? A gente acredita que lá em outubro vai estar mais de R$320 a arroba no Mato Grosso, né? A gente acredita bem nesses números, baseado nesses fatos que a gente vem analisando. Né? Por enquanto, não falamos do insumo, né? Estamos falando só do estoque baixo de macho e da diminuição rápida do abate de fêmeas, pela retenção de fêmeas no pasto. Mas aqui é uma evidência para quem quer saber se a arroba vai cair, a gente acredita que não vai cair. Os números dizem que não vai cair e a gente acha que, inclusive, esses números vão ser maiores. As perspectivas para o curto e médio prazo. Então, aqui nós vamos falar
quais que são o que está afetando o preço da carne. As escalas de abate estão curtas atualmente, a retenção de fêmeas é uma realidade, o preço da reposição está alta, mas porque ele está, igual o Veloso comentou, o estoque de macho é baixo, está raro, o Veloso usou o termo, né? O boi magro está raro, então reposição alta. E o preço dos insumos muito caro, né? E o preço do milho, a gente hoje tem que pensar, não é se o milho está caro, é se vai ter o milho, né? Esse que é o problema. E aí a demanda tem um mercado externo aquecido, por isso que a balança está bem equilibrada. O mercado interno, a gente entende que, na nossa análise, a Covid arrefecendo, e a gente acredita que ela vai arrefecer, a gente acredita que o mercado interno ele vai aquecer no segundo semestre. Porque os números da Covid arrefecendo sobremaneira, as coisas voltam a funcionar, restaurantes, o humor da população melhora, então a gente acredita que vai ter uma melhora na economia como um todo. Talvez não é uma melhora, talvez é voltar ao que era antes da Covid. E aí a gente acha que vai voltar um consumo de carne interno que vai ajudar a manter o preço da arroba, né? O preço no atacado e o preço no varejo tende a continuar alto, né? Então a gente acha que vai continuar alto por esses motivos. E a gente tem que entender que o auxílio emergencial aí é fundamental aqui quando a gente fala do mercado interno, né? Então o mercado interno aquecido ou pelo arrefecimento total da pandemia ou pelo auxílio emergencial, que a gente não sabe até quando que o governo vai manter isso, embora a pressão é que seja para manter ad eterno, né? Bom, olha os insumos, pessoal. No Mato Grosso, o preço do milho. Então, aqui nós vamos falar do preço, em milhões de toneladas, né? Então, hoje nós vamos ter um pequeno recuo aqui da safra 2019-2020, da safra 2020 para 2021. Então, parou de chover muito cedo, o IMEA refez as contas, vai ter uma queda aqui de praticamente 1 milhão de toneladas a menos. Tem gente que fala que vai ter mais, que essa queda vai ser mais acentuada. Se essa queda for mais acentuada, vai ser mais problemático para nós. A produção de soja aumentou, né, foi boa, mas agora nós vamos falar dos preços. Então, a comercialização aqui não é só os preços, esse gráfico a gente trouxe para mostrar a comercialização. Se vocês verem essa linha preta, a safra de 2020, 2021, que é essa que nós vamos colher agora, que vai colher a partir de maio, junho e julho, essa safra está 74% vendida. Só tem 26% disponível, né? Para quem não comprou milho, ele vai brigar só em 26%. E um fato histórico é que a safra de 2021, 2022 já começou a ser comercializada também fortemente, coisas que em outros anos não existia. Então já tem a safra de 2021, 2022, que só vai ser colhida daqui a um ano, já tem 16% dela comercializada, e agora nesse slide da direita, em preços altos, ó. Então aqui, quando começava a comercializar a safra, começava a comercializar com preço baixo. Então o milho, quando os contratos futuros eram fechados, os preços eram baixos. Então agora essa linha verde mostra que está tendo negócio para a safra do ano que vem, já com preços mais elevados. Isso é uma realidade. O que isso diz? Se a arroba não se mantiver na posição que está, é inviável confinar boi, será inviável confinar boi no Brasil com preço de insumo nesses patamares. A arroba tem que se manter acima de R$300 aí para a gente ter as contas. E ainda assim, ser confinamento profissional. Isso é uma coisa que depois a gente vai falar.
né? Os confinamentos hoje têm que ser profissionalizados. Tem que fazer conta da quirela que cai do coxo. Se não fizer, quem não é profissional vai ficar fora. Aquele que trata, que faz aquela ração dieta total, que trata no coxo de borracha, lá no pasto, esse aí vai ficar com o custo muito apertado. Então, os grandes confinadores são profissionais, ou tem muitos confinamentos que estão se unindo em grandes grupos, formando grandes pools de compra e tendo profissionalismo também na gestão. O preço e a comercialização da soja, né? Esse gráfico, o que importa aqui é o lado direito. O lado direito, nós estamos falando do farelo de soja. O farelo de soja é um dos componentes mais importantes para a ração animal. Vocês podem ver aí que de 2019 para cá, ele deu um salto extraordinário, né? Saiu aí da faixa de 1.000, 1.200, 1.300 e foi para 2.500, 2.600 reais. Isso aí, e a tendência é se manter. Vamos falar da China. Como vocês viram, a China importa quase 60% do que a gente exporta. Então, a gente tem que preocupar com o chinês. Até 2017, esse é um dado do governo chinês, e como a China divulga só o que ela quer, a gente tem esses dados só até 2017. Mas a gente vê a renda líquida per capita na China crescendo muito, né? Isso significa que quanto mais a renda cresce, mais o poder de consumo cresce, mais o consumo de carne cresce. Então, é importante que o chinês continue tendo a renda líquida per capita maior, ano a ano, crescimento, para ele poder querer consumir carne, para a China ter que vir procurar carne no mundo e encontrar carne bovina no Brasil. Então, o consumo doméstico de carne bovina na China aumentou demais. O gráfico da direita mostra 2018 para 2020. 2016 para 2020 teve um salto. Aí entra várias análises, né? Nesse mesmo período, houve uma peste suína muito importante na China, que dizimou 40% do rebanho de suíno da China e que forçou a China a buscar proteína animal em outros lugares e de outras espécies. Então, a pergunta é, quando a China... várias perguntas. Quando que a China vai refazer o rebanho suíno dela, perdão? A gente não sabe. Tem gente que fala que já refez, a China às vezes fala que já refez, tem gente que fala que ainda está refazendo, mas dados concretos e sólidos oficiais não tem. E a outra pergunta é, quando a China refazer o rebanho suíno dela, ela ainda vai continuar comendo carne bovina na magnitude que está comendo ou não? Então, essa é uma análise que a gente tem que fazer. A gente acredita que nos próximos 2 anos, aí, 21 e 22, ela não tem condição de refazer o rebanho suíno dela nessa rapidez, e a gente acredita que vai continuar consumindo a carne bovina nos patamares que ela vem consumindo. Então, nossas perspectivas é que a oferta continua reduzida, consequência do elevado abate de fêmea nos anos anteriores. Então, nota esse primeiro ponto. Nos anos anteriores teve elevado abate de fêmeas, o que não acontece hoje. Hoje tem um baixo abate de fêmeas e a retenção das fêmeas no pasto. Então, a fêmea saiu do jogo. A fêmea saiu do jogo, oferta reduzida, diminuição de tonelada de carne. O estoque de macho em patamares baixos, embora crescente, é um crescente muito pequeno, muito pequeno. Para a gente atingir o estoque de 2018, que já era um estoque baixo, a gente acha que só se continuar no ritmo atual, nós vamos ter o estoque de 2018 só em 2023. Então, em 2021 e 2022, nós vamos ter estoque de machos baixos. Então, e boi, você não cria boi da noite para o dia.
Então, vai continuar com oferta reduzida. Mais uma evidência de que a arroba vai se manter ou aumentar. Os ciclos estão com variações menos intensas. Então o que acontece? Está com uma demanda de fêmeas jovens. Então, as fêmeas jovens, ela têm aceitação no mercado internacional e pagam bem. E isso reflete numa demora do refazimento do plantel de fêmeas. Porque o pecuarista, ele fica ainda com a tendência de usufruir desse momento. Tem fêmeas jovens bem acabadas que estão sendo abatidas em preço de macho. Então, ainda assim, as fêmeas que estão bem valorizadas no mercado internacional estão sendo abatidas, embora esteja tendo uma retenção de fêmeas no plantel. Talvez isso insinua que a retenção de fêmeas no pasto ela não vai ser tão rápida igual nos outros anos, embora esteja acontecendo. Mas o que é certo é que a fêmea diminuiu sobremaneira a oferta da fêmea no abate no Brasil. Então, hoje em dia, o que o Maurício falou, que é a mais pura evidência, que se não tiver em tecnologia de alto nível, não tem condição de fazer pecuária, principalmente ela confinada, né, em confinamentos. A abertura de novos mercados no exterior, da demanda chinesa, veja bem, a China, ela não tem aonde comprar carne no mundo. A Austrália está com o menor rebanho da história dela. E a Austrália começou um fato agora na Austrália que fazia anos que não acontecia. A Austrália começou a reter fêmeas também, para refazer o rebanho, que ela está com o menor rebanho da história. Então, não tem produção de carne no mundo, a não ser do Brasil. Então, a gente diz assim, olha, todo mundo olha e volta para o Brasil. A gente já entende que o Brasil está em plena retirada da aftosa nos estados sanitários. Quando a gente tiver totalmente livre de aftosa, a gente tem a tendência de acessar novos mercados, inclusive o mercado japonês. O mercado japonês é aquele mercado que ele fala assim, você não tem aftosa, né? Não temos. Então, por que você vacina? Então, na cabeça do japonês, isso não é uma incongruência. Então, a hora que a gente parar de vacinar, talvez a gente acesse, talvez não, é provável que a gente vai acessar mercados que pagam melhores. Então, essa estabilidade econômica que a gente viu no mercado interno, a gente acha que tende a arrefecer e o segundo semestre do Brasil, o mercado interno do Brasil deve ser melhor, né? Pondo pressão na demanda da carne, mais uma evidência que a arroba deve se manter nesses preços. E esse slide, esse último tópico, eu acho que esse foi bem acanhado, esse preço de R$300 a arroba. Talvez se tivesse escrito assim, a perspectiva do preço da arroba se manter acima de 300 da vaca, ficaria bom. Mas eu creio que a perspectiva do preço da arroba em se manter acima de R$315 no Mato Grosso. No Brasil, acima de 330, em São Paulo, 330, 340. Eu creio que nesse momento nós estamos sofrendo, volta a falar, o Maurício já disse, nesse momento a gente sofre a pressão no gado de pasto. A arroba veio para 290, 300, 305. Mas rapidamente, a hora que o mercado de pasto acabar, que o boi de pasto acabar, que vir para o confinamento, aqui no Mato Grosso, o confinamento, os dados do IMEA dizem que o confinamento diminuiu no primeiro giro 4%, bate com os números do Maurício. O Maurício disse que no Brasil diminuiu de 1% a 4%, aqui no Mato Grosso diminuiu 4%. A segunda safra, a segundo giro, está dependendo muito da colheita do milho e do preço do milho também, tem muito pecuarista com medo. Então,
a gente acredita que no Mato Grosso a arroba deve permanecer 320 e no Brasil 330, 340, em São Paulo, né? Essa é a nossa... Pessoal, esse aí é a apresentação. Vou tentar sair daqui para minha carona voltar aqui. Não sei se vocês estão me vendo aí. Já estão me vendo aí? Positivo, já estávamos vendo sempre. Muito obrigado. Então é isso. O resumo que eu tenho aqui, a conclusão final é a mesma do Maurício, né? Vai ser ano de arroba firme. Pronto, né, Maurício? Devolvo a palavra, hein? Muito bom, muito bom. Francisco, Maurício, que baita perspectiva e aula para o nosso setor. Se eu entendi direito, então, para o ano de 2021 e 2022, como o nosso setor lida com o resíduo do abate, não podemos ter expectativa de aumento de número de cabeças abatidas. A gente pode ter um aumento do peso do animal, mas não o volume de cabeça. Pelo contrário, a tendência de volume de cabeça para 21, 22 é número reduzir, porque o animal, a vaca batida em 2019 não vai produzir bezerro para 21, 22. Está correto esse entendimento nosso? Tá, aqui no Mato Grosso, inclusive, os primeiros 4 meses já mostram que o abate vai ser menor. Então, a tendência dos números de 2021 é número de cabeças abatidas menor que 2020. E aí vem uma pergunta que me ocorreu das duas palestras. Eu queria que vocês, antes de abrir para os participantes aqui, para a gente trocar uma ideia. Me preocupa 2023. 2023, pode ser que a China, que a gente viva sei lá, um perfect storm aí. Pode ser que a China já tenha reposto o rebanho suíno. As vacas que a gente está segurando agora vão estar produzindo bezerro à vontade. Esses animais vão começar a ficar disponíveis em 2023. O preço do insumo vai estar caro porque vai precisar milho porque o suíno da China não vai mais consumir resto, vai consumir ração. Eles estão mudando não só a genética deles, como a forma de produzir. Que eles não estão mais dando o resto de comida, estão dando ração para o suíno deles. Corremos esse risco de 2023 a gente ter uma oferta muito grande e uma queda de demanda de exportação? Maurício, você quer falar? Está fechado o microfone, Maurício. Consegui agora. Muito bem, Chico. Olha, antes de falar qualquer coisa, eu quero voltar ao que eu disse logo de início. Que o Chico, além de ser um amigo muito querido, ele é um ícone, ele é um expert da pecuária, e a prova esteve justamente aí nesse quadro belíssimo, muito bem apresentado, e, na verdade, para mim não tem novidade nenhuma, porque ele sempre faz desse jeito, com rara perfeição. Parabéns, Chico, você é nota 10. Mas vamos lá. O que aconteceu? Olha, aproveitando esse elogio à apresentação do Chico, todos vocês prestaram atenção no que ele disse do nível de oferta de bois de 2023, que essa oferta de 2023 pode vir a ser igual à de 2018. Tá certo? Todo mundo está situado na afirmação mais do que correta. Ele não está vaticinando que de fato será, mas pode ser. Se tudo correr muito bem, a gente vai conseguir levar o nível de oferta de boi, se tudo correr bem, nós vamos conseguir levar a oferta de boi de 2023 tal qual a de 2018. Bom, a primeira pergunta que eu faço a todos vocês:
o número de bocas no Brasil e no mundo de 2023 é o mesmo número de bocas de 2018? Primeira pergunta. Não é. Não é. Então, por mais que você tenha o mesmo nível de oferta de bois, em 2023, nós temos um upgrade significativo de bocas no Brasil e no mundo. Muito bem. Mas não é só isso. Ao mesmo tempo, como muito bem disse também o Chico, nós tivemos uma mudança e estamos tendo uma mudança significativa, cultural. E todos vocês sabem o que é cultura alimentar. É um negócio muito interessante. Depois que você muda, você não consegue voltar atrás. E isso não está sendo experimentado apenas em China, tá ok? Todo mundo sabe. Em 2014, nós tivemos um divisor de águas na China. Nós passamos a ter um número maior de população urbana do que de população rural na China. E isso vem aumentando de forma avassaladora. A migração, o êxodo rural chinês é a coisa mais alucinante que já se viu na face da Terra, só que, como muito bem disse o Chico, os chineses não divulgam o que não lhes interessa. E, ao mesmo tempo que essa migração avassaladora acontece lá, ou seja, uma migração rural, um êxodo rural chinês, ele tem números maiores do que a população inteira do Brasil, gente. É uma coisa inimaginável que acontece. E essas pessoas, ao virem para a cidade, não tem diferença dos nossos quando vão para a cidade. O pessoal adquire o hábito urbano, eles querem ser urbanos. Eles passaram a ganhar um dinheiro que nunca sonharam. Pode ser pouco, mas para eles é muito, porque nunca ganharam nada, viviam numa miséria terrível, ainda naquela loucura de revolução cultural de Mao Tse-tung, aquela maluquice rural chinesa. Hoje, eles podem sentar com os amigos e comer o espetinho. Rapaz, cada chinês resolver comer um espetinho, nós vamos ter que começar a matar priá aqui no Brasil para mandar para eles, porque não tem gado que chegue. Isso é uma realidade. Agora, eu vou só fazer um outro adendo ao que disse o Chico sobre a questão da China. Quando a gente fala de mercado chinês, nós estamos falando de 1,5 bilhão de habitantes. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção e não reduzissem o nosso mercado da Oceania e do Oriente, porque, na verdade, a Ásia representa 4,5 bilhões. E nós entramos lá. Nós estamos trabalhando com outros países, como, por exemplo, a Indonésia, que hoje já representa um mercado significativo, e eles estão experimentando essa mudança cultural alimentar. Então, o meu receio de 2023, ele, de fato, ele não existe. Primeiro, porque eu tenho consciência absoluta do número do rebanho brasileiro, corroborado aí pelo Chico, ele está muito distante. Nós temos mais do que um rebanho inteiro da Austrália, de diferença entre o nosso rebanho real e o nosso rebanho oficial. E a nossa oferta depende do rebanho real e não do rebanho oficial. E não do rebanho que incha ano a ano dentro dos custeios pecuários que precisam ser feitos, custeio para pagar custeio. Então, olha só, gente, nós temos sim um mercado firme. O que nós precisamos fazer é melhorar, sim, o nosso desfrute, a nossa produtividade e estarmos preparados, aptos a termos um custo de produção mais reduzido em relação ao preço final da arroba, porque o único jeito
de nos redimirmos como produtores que desejam ter lucratividade é pelo viés da produtividade. O aporte tecnológico nunca foi tão importante e o aporte de uma gestão rigorosa e profissional, como bem disse o Chico, nunca foi tão crucial. Então, com este binômio às mãos, nós conseguiremos sim fazer frente a esta demanda, a este aquecimento, a esse recrudescimento da economia mundial, procurando se recuperar. Essa é a resposta. Ô, Lucas, eu vou afirmar rapidinho aqui sobre 2023. Eu também acho que nós não precisamos ter tanto medo assim, por algumas evidências. Apesar de eu ter dito que o nível de 2023 ele vai estar no mesmo nível de 2018, não quer dizer que 2018 o estoque de macho era alto. O estoque de macho ele vem caindo de 2010 para cá, gradativamente. E você sabe por que ele vem caindo? Porque está acabando, uma categoria de animal está deixando de existir. Aquele boi de 5 anos, 4 anos, está acabando. Ele tá deixando de participar da vida da gente. Então, o animal está fazendo 3 anos, está indo embora. 30 meses, está indo embora. Isso aí está fazendo que o estoque de macho permaneça num dos estágios mais baixos da história. E com um crescimento muito devagar. Então, apesar dele voltar em 2018, como bem disse o Veloso, mesmo que o rebanho se torne igual de 2018, o mundo não é mais o mundo de 2018. Já é um mundo com muito mais gente. E mesmo assim, 2018 também não estava tão alto, né? E de mais a mais, você põe um mapa mundo assim, não tem lugar que produz carne no mundo. Aí você fala, onde? Se não comprar do Brasil, vai comprar da onde? É uma evidência, bom para nós, né? Vamos dizer, talvez é triste para o mundo, mas é bom para nós. Muito bom, muito bom. Então, vou abrir para pergunta. Por favor, quem tiver alguma outra pergunta, quem tiver pergunta para fazer, fique à vontade. É só abrir o microfone, se quiser ligar a câmera. É só falar. Parece que o Caio Germano está solicitando. É isso, Caio? Se não tem, Portela, fique à vontade. Pode falar que a gente te ouve. Não te ouvimos. Você está falando e não está saindo som. Melhorou agora sim. Então, Lucas Portela, da Abra, analista de inteligência. Primeiro, agradecer aos palestrantes pelas exposições, né? Ajudou bastante a entender o mercado desse lado daqui. E minha pergunta é no sentido do que foi exposto sobre as questões que trouxeram a valorização e o aumento dos custos de corte, né? A pergunta é a seguinte, tendo esse aumento, essa dificuldade, né, esse bezerro de ouro, esse boi magro de ouro, né? Vocês acreditam que isso pode impactar no número de abatedouros e frigoríficos que o Brasil tem hoje? Haja vista que isso também vai gerar um aumento nas operações do abate? Ô Lucas, vou me atrever a falar na frente do Veloso. Eu acho que o grande problema é esse. Eu acho que os pequenos frigoríficos vão sofrer. Questão dos custos altos, do jeito que está posto hoje, arroba de 310, 320, 330, milho de 80, e o boi, o bezerro aqui no Mato Grosso, R$15 o quilo, o boi magro, R$315 arroba, R$320 arroba, são custos elevados, mas a conta está fechando para quem é profissional, para quem faz um confinamento bem feito, para quem faz uma terminação mesmo extensiva, bem feita, para quem é profissional na pecuária, os custos estão fechando apertado, diga-se de passagem, bem apertado, mas ainda assim está fechando. Então, talvez quem vai sofrer são os pequenos frigoríficos que vão ter que pagar arroba de 320, 330, 340 e eles não vão ter
o mercado externo para absorver isso, né? Então, chega um momento que a arroba acima de um patamar, ela é viável para exportação. Então, se o frigorífico não exporta, aí esse sim pode sofrer. E é tudo que a gente não gostaria, né? Porque hoje nós estamos vivendo uma fase boa de bastante frigorífico na jogada, raro isso acontecer. Obviamente que tem os grandes players, mas os pequenos frigoríficos ajudam muito a dar a tônica da arroba. Muito obrigado. Ô, Lucas, eu acho assim, ligeiramente, apenas uma ligeira diferenciação nessa colocação, e eu tenho quase a certeza que o Chico ele vai acabar corroborando comigo, que é quando a gente diferencia o que é um frigorífico médio e um frigorífico pequeno, né? Porque você falou frigorífico pequeno. Normalmente, o frigorífico pequeno ele não trabalha com boi. Normalmente, o frigorífico pequeno ele trabalha com vacas e para abastecimentos locais. E o que acontece? As fêmeas de descarte, elas continuam abastecendo muito fortemente esse mercado local, que ele é abastecido sobremaneira por vacas. Eu tenho tido a oportunidade de visitar alguns desses pequenos abatedouros, são oficiais, mas são abatedouros, e eles têm uma escala muito longa. Eles têm uma escala muito longa, porque todo mundo tem fêmeas de descarte, ou até machos, e a gente não pode esquecer o seguinte, com esse aporte de tecnologia sobre a produção pecuária, que o Chico acabou de repetir isso, e a gente vai repetir sempre isso, o que acontece? Você não pode mais tolerar uma vaca improdutiva na fazenda. Não tem mais essa de você segurar um animal que não seja produtivo. Ela não está produtiva, ela vai embora. Ela tem que dar vaca, você tem que usar aquele insumo para aquelas que te dão retorno. Não dá para você manter uma vaca que não seja produtiva. Então, o descarte ele também acontece, e ele acontece até de uma forma mais rápida. E o que é mais interessante? Esses animais de descartes, elas estão cada vez mais bem acabadas. Olha que interessante, porque a preocupação com o score corporal, para que elas possam emprenhar e possam ter uma reprodução mais eficaz, isso faz com que você também tenha os animais de descarte com melhor peso. E isso, ainda ontem eu estive aqui no abatedor local, e o dono do abatedor ele estava me contando isso. Ele falou, Maurício, é impressionante como mudou o perfil. A gente vivia convivendo com essa história da tal da vaca lisa, o cara mandava para a gente a tal da vaca lisa. Era um inferno para você conseguir passar isso para os açougues. Hoje não. Hoje ele falou, olha, eu só recebo gado gordo. É uma raridade. Quando aparece alguma coisa aí que não está no ponto que a gente quer, eu deixo até no pasto, eu nem devolvo. Eu deixo aqui, eu mesmo embora. Então, eu acho que os médios vão ter dificuldade, realmente os médios vão ter dificuldade, quer dizer, frigorífico que não exporta, ele vai sofrer. Nesse momento, não está sofrendo tanto, porque, às vezes, este frigorífico médio, ele ajuda a ser parte da rede dos grandes, eles contribuem, às vezes, com os de exportação, mas estes sofrem. Os pequenos, não. Ao contrário. Agora, uma coisa que está, com esse estado que estamos vivendo agora, de mercadoria cara e rara, o que está prejudicando muito todos os frigoríficos de qualquer tamanho e também o consumidor, é o tal do abate informal. Esse está preocupante, e a fiscalização. Todo o Brasil deveria ser um pouco mais rigorosa, um pouco mais responsável, para que não ficasse ruim
para ninguém, inclusive para vocês. Né? Inclusive para vocês. Eu digo isso para vocês porque, como eu circulo muito para todo lugar e circulo de carro, que eu tomei pavor de aeroporto e avião, o que a gente vê de carcaça pelas estradas é um escândalo e é um escárnio para todo o nosso sistema sanitário. É preciso que se atente para esse problema. Você tocou um ponto muito importante que a gente há muito tempo vem batendo, viu, Maurício? Que é essa questão do abate ilegal ou até mesmo da não declaração, né, da sonegação. É complicada essa situação. Mais alguém? Alguma outra pergunta? Já estamos adiantados na hora, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Se não tem, e pelo adiantar da hora, e pelo conteúdo das palestras e tudo mais, nós vamos seguir. Lara, por favor, você... antes o nosso presidente, o Pedro Bittar, ele foi chamado pelo ministro Tarcísio para uma conversa agora, de supetão, não estava na agenda, mas ele foi convocado porque ele é do movimento do MBC, do Movimento Brasil Competitivo, e ele teve que atender a chamada do ministro com toda certeza. E ele pede desculpa não poder estar presente. Ficou aqui até umas 5h30 da tarde por aí. Agradece demais também. Em nome dele, eu passo aqui também a palavra, o agradecimento. Lara, contigo. Ok, realmente, Lucas, esse Abra na web foi muito especial, né, com palestrantes que a gente conhece muito bem, gabaritados, que trouxeram informações vitais e que nos brindaram aí com um debate que, de fato, atualizou nossos associados quanto ao cenário da pecuária nacional. Neste momento, eu convido agora o patrocinador Abra, o Luiz Vieira, do Departamento Comercial da empresa DUPS do Brasil, para suas considerações. Olá, boa tarde. Todos conseguem me ouvir? Positivo, Luiz. Lucas, só um ponto aqui. O Caio Germando, da Bomart, ele fez uma pergunta, ele deixou para a gente ali no chat. Queria ver contigo se a gente consegue voltar, porque eu achei bem interessante a pergunta dele. Desculpa, eu não vi. Ele fez uma pergunta que é verdade. Não tinha entendido sobre o... Aqui, será que a China poderá um dia revisar a idade dos animais de abate acima dos 30 meses? Foi a pergunta do Caio. Desculpa, Caio, eu não tinha visto sua pergunta. Maurício? Olha, a nossa opinião, depois o Maurício pode falar até com mais propriedade, a minha opinião é que vai manter em torno disso aí, mas com alguns ajustes. Por exemplo, o que a gente vem comentando é que o animal de 4 dentes, ele tem 4 dentes hoje. Depois de amanhã, ele muda mais um dente, passa para 6 dentes. Aí, em 2 dias, ele mudou o jeito de ser. Então, quer dizer, isso aí que está um pouco... Olha, com 2 dias, com 10 dias, nenhum animal difere a carcaça. Então, tem que ter... O que a gente está buscando com a China é ter... O Maurício deve falar até mais do que isso, é ter uma maleabilidade nisso aí. Ninguém está falando para o chinês que a gente quer que ele compre boi velho, não. Só que a gente está dizendo para ele, ó, um boi de 6 dentes também não é um boi totalmente desprezível, né? Dependendo, se ele tinha 4 dentes 2 meses atrás, 2 meses atrás não mudou nada. Então é esse jogo de cintura e essa maleabilidade que a gente tenta buscar com o chinês. Não sei se... Bom, China é China, né, moçada? Maurício, quer falar alguma coisa? Eu estava tentando ligar o microfone aqui. Pois é, Chico, essa história do dente é muito interessante, né? Isso me faz
isso me faz lembrar essas datas de validade que a gente tem em alguns produtos, né? Quer dizer, na meia-noite do dia 20 para o dia 21, o produto ele apodrece na sua geladeira. Então, essas coisas elas são interessantes, ainda mais biologia. Tem raças que o dente sai mais rápido do que a outra, então a gente sabe que isso. E outro detalhe, isso não existe para o boi americano, isso só existe para o boi brasileiro. E por que existe para o boi brasileiro, não existe para o boi americano? Porque justamente isso é mais uma barreira para eles estarem criando o caso e estarem, ganhando preço, né? É exatamente isso. Agora, a gente não pode esquecer que existe o outro viés. A tendência nossa, Brasil, é que nós não tenhamos nem boi de 30 meses para abater. Você, que é um camarada respeitadíssimo nessa busca incessante do melhor indivíduo Nelore, do melhor rebanho Nelore, você sabe que essa tecnologia, esse avanço genético, somado a todas as outras tecnologias de manejo e suplementação, elas estão fazendo com que até o boi 777 seja história. Nós já estamos agora discutindo fortemente o boi 888, e nós já temos alguns pecuaristas, amigos nossos, que estão trabalhando com o boi 898, né? É o boi terminado aí com 2 anos, com 26 arrobas. Eu vi agora, essa semana. Então, essa questão dos 30 meses, apesar de eu concordar com você plenamente, é uma estupidez, isso não tem sentido, a não ser uma barreira não tarifária e não sanitária, é só uma barreira comercial, nada mais do que isso. E eu acredito que a necessidade vai fazer com que eles acabem eliminando isso, mas o caminhamento natural da nossa pecuária, todo o trabalho que você faz aí, Chico, no Senar, que você faz junto com o Toninho de Salvo, na Comissão Nacional de Pecuária, lá da CNA, essa nação extraordinária mato-grossense, que vai, sem dúvida nenhuma, vai nortear o trabalho do mundo inteiro com a prática da integração lavoura-pecuária, tudo isso vai fazer com que só exista animais de mais de 30 meses marruco. A tendência inexorável da pecuária brasileira é que isso não exista mais, e eu acredito que isso vai acontecer de forma bastante rápida. Exatamente. A hora que acabar... Lembra que eu falei na minha palestra? Uma categoria está deixando de existir. O boi de 4 anos está deixando de existir. Eu falei isso. A hora que esse boi de 4 anos efetivamente deixar de existir, no estoque, acima de 36 meses, vão ter só os touros. Igual o Marício falou, marruco, mas o marruco eu vou traduzir para touro, viu? Ele fica mais bonito. Então vai ter só os touros. Sem seus touros, o resto vai ser tudo 3 anos para menos. Não vai fazer sentido o 4 dentes, porque não vai precisar ficar tendo essa análise. Rapidamente vai chegar nessa hora. É desse jeito. Então, meus amigos, muito obrigado. Luiz, muito obrigado por ter chamado minha atenção. Eu realmente não tinha visto a pergunta do Caio. Por favor, a palavra volta para você. Beleza. Primeiramente, obrigado ao Chico, obrigado ao Maurício pela apresentação, foi muito esclarecedora. Muitos pontos aí que a gente ouve bastante falar no mercado, como comercial, o pessoal que visita aí os frigoríficos, foi muito esclarecedor os pontos aí apresentados pelo Maurício e pelo Chico. Quando a gente começa a entrar no assunto assim, a gente começa a ter um monte de dúvida e dá vontade de erguer a mão e perguntar toda hora, então
A gente se contém aqui, escuta e as respostas vêm vindo, né? Vêm vindo de acordo com a palestra vai acontecendo. Então, hoje estou aqui representando a Dups, eu me chamo Luiz, sou comercial da Dups. A Dups é uma fabricante americana de equipamentos para graxaria. Então, muita gente falou aí de carne, né? Da produção da carne. E todos os rejeitos, todos os subprodutos, coprodutos dessa carne, nós temos equipamentos para processamento desse subproduto. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui bem breve, mostrar alguns equipamentos nossos. Acredito que a grande maioria aí já conheça a Dups, então vou mostrar e relembrar, trazer mais essa oportunidade que a Abra nos dá como um reminder. Deixa eu aprender aqui, como diz o Chico, a apresentar a tela. Janela. Vamos lá. Todos conseguem ver? Positivo. Bem rápido aqui, Lucas, pessoal. Trazer um reminder para vocês da Dups. Então, aqui a gente está trazendo para vocês, como a gente está falando aí hoje de um tema bem específico, bovino. Então, eu estou trazendo para vocês os 3 principais equipamentos de subproduto, de processamento de subproduto. Então, aqui a gente tem as nossas prensas, prensa Dups, conhecida mundialmente por ter a melhor extração de gordura do material cozido. Então, do lado direito aqui a gente tem uma prensa para 4 toneladas por hora de saída. E aqui do nosso lado esquerdo a gente tem uma prensa aí para 3 toneladas. Um breve vídeo aqui da extração. Então aqui a gente já tem o material cozido. A gente consegue ver as costelas da prensa extraindo a gordura. Então é um vídeo até de quem é do ramo aí conhece, é bonito de ver, né? Então as nossas máquinas aí têm mundialmente a fama de ter a maior extração e a maior vida útil dos helicoides. Falando em eixos helicoides, aqui a gente traz umas imagens dos helicoides das nossas prensas e os diversos tipos de eixo. Então hoje aqui a gente falou bastante sobre a carne bovina, e aqui eu estou trazendo algumas imagens dos eixos e helicoides que a gente trabalha para fazer o processamento do subproduto bovino. Então a gente tem aqui no lado esquerdo 5 eixos diferentes para o processamento de 5 características de materiais diferentes. Então, dependendo do cliente, do tipo de abate que o cliente tem, existem, como o Maurício falou, pequenos frigoríficos e não tem a desossa completa, tem uma desossa parcial. Então, baseado nas informações de cada cliente, a gente faz o dimensionamento correto do equipamento. Também a gente tem o moinho é já na parte final, né, para obter a granometria do material. O nosso moinho tem um grande diferencial, que ele tem apenas 2 martelos. E tem um pequeno vídeo dele trabalhando. Então, esse mesmo equipamento a gente consegue trabalhar de 1 a 9 toneladas por hora. Utiliza somente 2 martelos. Tem uma moagem uniforme e garante aí um padrão de granometria para exportação. E aqui eu trouxe para finalizar 2 imagens do digestor contínuo. Então, a Dups foi a pioneira no desenvolvimento do digestor contínuo. Então, nós fabricamos digestores contínuos desde 1961. E nós temos uma gama muito completa de digestores contínuos, desde 3 a 35 toneladas por hora. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu queria trazer esse reminder para vocês, falar um pouquinho mais aí de graxaria, nesse tema tão importante aí que o Lucas trouxe para nós, que o pessoal da Abra trouxe. Então, a Dups tem uma parceria já de longa data com a Abra, e estamos juntos aí, mais um evento, e no que precisarem, conte com a gente. Muito obrigado aí pelos minutinhos, obrigado novamente, Maurício, obrigado, Chico, foi uma apresentação maravilhosa, aprendi muito aí com vocês, espero que a gente possa se encontrar em um novo momento. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado, Luiz. Lara? Ok, nós agradecemos essa apresentação, essas considerações, né? Agora eu convido então o patrocinador Abra, o gerente de desenvolvimento de negócios, Leonardo Seibert,
da empresa Eurotech Nutrition para suas considerações. Boa tarde a todos. É um prazer participar de um evento desse nível. Parabéns para a Abra pela iniciativa, aos palestrantes, o Maurício e o Francisco, pelas brilhantes explanações. Me deu saudade realmente da época que trabalhei também com gado de corte no Mato Grosso, em São Paulo. E iniciativas como esta nos mostram exatamente por que a Abra conseguiu se estabelecer e até hoje se manter como um organismo único e agregador no segmento de rendering no Brasil. E nos mostram também, para nossa satisfação na Eurotech, que a gente apostou as nossas fichas no parceiro certo desde o início da formação da Abra até os dias de hoje como patrocinador. A Eurotech Nutrition produz aditivos para nutrição animal. A gente tem mais de 27 anos de atuação no segmento de nutrição, saúde, bem-estar animal e principalmente na área de preservação para rendering. Somos líderes de mercado de vendas de anti-salmonela e antioxidante. Temos uma produção totalmente automatizada e com rastreabilidade total, e essa semana foi uma semana de novo bastante especial e de muita gratidão por ter nos conquistado a recertificação do GMP+. Temos a elaboração, fazemos a elaboração e instalação de projetos customizados para os nossos clientes e, como eu comentei, as certificações GMP+, mais a ISO 22000. O próximo slide, Lucas. Nós temos um centro de inovação e tecnologia na cidade criativa Pedra Branca, em Palhoça, na Grande Florianópolis, e o nosso condomínio, a nossa fábrica, fica no condomínio industrial Eldorado, também em Palhoça. Nós estamos presentes hoje em incríveis 187 cidades de 14 estados do Brasil, tendo 252 unidades atendidas com equipamentos de dosificação de líquido instalados. E temos exportações expressivas para Argentina, Paraguai, Tailândia, México e Espanha, e também estamos expandindo para outros países da América Latina e Europa. Pegando duas frases, uma dita pelo Dr. Francisco, onde ele diz que sem tecnologia de alto nível não se faz pecuária de corte de qualidade, principalmente confinamento. Essa frase tem muito alinhamento com o jeito Eurotech de pensar e de se posicionar no mercado. Nós também concordamos que sem tecnologia de alto nível não se faz preservação de matéria-prima, não se faz o melhor em termos de aditivos para a nutrição animal. E essa é uma das razões que nos levou a conquistar essa liderança de mercado, passando hoje dos 55% de market share no segmento de rendering. Temos também muito alinhamento com o que falou o Dr. Maurício, quando ele diz que depois que a gente experimenta algo novo e bom, é difícil, se não impossível, voltar atrás, voltar ao hábito anterior. E assim a gente pensa na Eurotech, e assim a gente pensa nas nossas ferramentas que oferecemos aos nossos clientes, serviços como o monitoramento remoto, como o acesso ao portal do cliente, em que o cliente tem, em tempo real, acesso a todo o sistema de dosificação de preservativos, dos preservantes que ele tem e usa na sua fábrica, em tempo real, podendo, inclusive, regular dosagens e também, em casos de auditoria, mostrar toda a documentação referente aos produtos que ele usa, referente às dosagens que ele está aplicando, podendo imprimir ou mostrar em tempo real a um auditor, por exemplo, tudo o que está sendo feito na área de preservação. E exatamente se criaram essas ferramentas de diferenciação pensando nisso. Uma vez que se experimenta algo novo e melhor do que aquilo que vinha sendo ofertado no mercado,
a gente não volta atrás. E os nossos clientes mostram uma lealdade, uma fidelidade muito grande, usando essas ferramentas, esses diferenciais, esses instrumentos de fidelização que se criou ao longo dos 27 anos da Eurotech. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelas brilhantes apresentações e que venham mais iniciativas nesse sentido, que nos trazem muito conhecimento e são de um valor inestimável para todo o segmento. Muito obrigado. Leonardo, bom, na verdade, né, Leonardo, Luiz, ter patrocinadores que não são só patrocinadores, são parceiros, esse é um grande diferencial que a Abra há muito tempo vem se apoiando nessa, como um grande suporte ao nosso setor. Hoje, fomos abrilhantados aqui com 2 palestrantes que não são apenas professores, mas são exímios conhecedores do mercado que atuam, que pôde trazer, com toda certeza, informação extremamente válida para os nossos associados, que, no final das contas, deixa até o nosso trabalho dentro da própria associação muito mais tranquilo, muito mais sereno, porque eles vão saber com maior previsibilidade ou com o maior grau de informação possível que ação estratégica tomar. Bom, só para finalizar, toda a informação repartida aqui vai estar disponível no nosso site. O associado que precisar, entre em contato com a gente. O vídeo disso, essa palestra foi gravada, em breve estará no nosso site. Eu te agradeço demais, novamente, Maurício, Chico da Pauliceia, muitíssimo obrigado. E Lara, a palavra está contigo. Tá certo, só agradecer realmente, né? Obrigado a todos pela participação. Mais um Abra na Web, né? Obrigado aos nossos palestrantes, o presidente da Associação Nacional de Pecuaristas, a SOCOM, Maurício Veloso, e o vice-presidente da Comissão de Agricultura de Corte da Confederação Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Francisco Olavo Pugliese de Castro. Convido a todos que tiverem interesse de rever esse evento e os demais eventos do Abra na Web, que acessem o nosso site abra.ind.br. E aqueles que queiram conhecer mais sobre o setor de reciclagem animal brasileiro e as ações da Abra, que acessem também nossas mídias sociais, no YouTube, Instagram, LinkedIn. E então, desejamos a todos uma boa noite. Até a próxima. Um abraço, gente. Até mais. Boa noite e fiquem com Deus. Valeu, até mais. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau.